Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles do Marcelo Sanches. Antes de mais nada, peço a vocês aí inscrições no canal, likes, pra gente subir aqui nas paradas de sucesso do YouTube, né? Pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo, que eu espero que seja o primeiro de uma longa série, para falar o que os Beatles, para perguntar, melhor dizer, o que os Beatles de fato cantavam em suas músicas? É uma boa pergunta, né? E eu vou começar com Helter Skelter. Sim, essa música do álbum branco, que em 1968 causaria o maior alvoroço no mundo do rock. Helter Skelter existe porque o Paul McCartney quis fazer uma música mais barulhenta que I Can See for Miles, do The Who. O Paul leu uma reportagem do Pete Townshend, uma entrevista com o Pete Townshend, guitarrista do Who, onde o Pete afirmava que I Can See for Miles era uma das músicas mais barulhentas do rock. O Paul falou, tudo bem, ela é barulhenta, mas eu vou gravar uma música ainda mais barulhenta que essa daí, né? E o Paul comporia durante as sessões do álbum branco Helter Skelter, inspirada em primeiríssimo lugar num brinquedo britânico que se chamava Helter Skelter, um tobogãzinho, me parece, eu não sei direito como que seria esse brinquedo, mas o que eu li é isso, um tobogãzinho que você... eu não sei se um dadinho ou alguma coisa assim, você escorregava, ele cai numa casinha, ele vai até o fundo, dependendo da pontuação você volta para cima, enfim, um joguinho ali que tinha uma coisa de cair do tobogã lá no fundo, depois voltar casas para trás, voltar ao topo do tobogã, algo por aí, tá, pessoal? Eu nunca tinha ouvido falar desse brinquedo, né? E o que eu li também não foi tão esclarecedor, mas era um brinquedo que funcionava assim, era um tobogãzinho. O nome desse tobogãzinho era Helter Skelter, que também em inglês sugere assim, confusão, as palavras Helter e Skelter juntas sugerem assim confusão, anarquia, vai e vem, né? Daí eu acho que o nome desse tobogãzinho, onde se descia lá no fundo e dependendo das consequências ou do ponto, da pontuação alcançada, se voltava para o topo. Então o Paul se inspirou nisso. Na minha explicação também tá Helter Skelter, né? Tá bem confusa. Então o que aconteceu foi que o Paul fez essa música pensando exclusivamente nesse brinquedinho. Ele mesmo declararia, algum tempo depois, gente, isso aí não queria dizer nada, era uma bobagem qualquer que eu fiz ali, me inspirei, um jogo de palavras, simplesmente para poder fazer uma música simples para a gente gravar como um baita rock and roll pesadão. Foi o que eles fizeram, né? Tem até aquela versão de 27 minutos que ninguém ainda conhece, embora se diga que a que saiu aí no último Deluxe do White Album seja aquela versão editada para 12 minutos. O fato é que a versão que entrou no disco foi também teve uma gravação longa, foi editada e os Beatles tocaram da forma mais agressiva possível que eles conseguiram, o Ringo batendo tão forte na bateria que ele gritou no fim, né, do take, meus dedos estão cheios de bolhas, né? E o Paul cantou de uma forma super nervosa, tensa, né? Dando assim um ar de urgência. Se aquela letra falava sobre um tobogãzinho, um brinquedinho em inglês, o Paul, com a interpretação dele, com o vocal dele gritado, tenso lá em cima, fez com que aquilo parecesse realmente um jogo de vida ou morte, né? Ou seja, se você ia para o fundo, depois você voltava, aquilo era uma coisa assim que sugeria uma tensão neurótica, né? Possessiva, paranoica, né? Ou doentia, né? Helter Skelter tem essa configuração no final, a junção do arranjo musical com a interpretação vocal do Paul e aquela letra, baseada numa coisinha simples, mas que ganhava uma interpretação trágica, né? Inspiraria, e aí não era de se estranhar muito, o maluco doente mental
Charles Manson, um hippie americano, a praticar um dos assassinatos mais covardes e frios e assustadores, né, dessas últimas décadas, né? Em 9 de agosto de 1969, ou 7 de agosto de 1969, agora eu estou em dúvida, ele entraria na casa da Sharon Tate e do Roman Polanski, o famoso diretor polonês radicado nos Estados Unidos, e assassinaria a Sharon e vários amigos dela que estavam participando de um jantar lá. A história que se sabe é que o Manson, inconformado com uma rejeição que ele teve de um produtor musical, sim, porque ele era metido a ser cantor também, ele era aquele tipo de cara que morava numa comunidade lá na Califórnia, comunidade hippie, né? Só que aquilo de paz e amor não tinha nada, era uma comunidade muito estranha, com gente desajustada mesmo, assim, gente desajustada não no sentido comum, careta das coisas, gente desequilibrada mentalmente mesmo, né? E o Charles Manson era um desses caras, e a turma que o acompanhava também, uns loucos varridos, né? Tudo que, enfim, tem essa conotação de obsessão, né, gente, de veneração, né, acaba dando em má coisa, né? Vide o Mark Chapman com John Lennon, mas enfim, o fato é que ele quis se vingar de um produtor que acabou recusando contratá-lo, né, como músico. E ele sabia que esse produtor morava em Los Angeles, num condomínio, lá num prédio, né, luxuoso, e ele simplesmente marcou de ir para lá. Só que ele deixou um rastro de sangue, porque antes ele passou num supermercado, assassinou um monte de gente também. Aí ele foi para esse condomínio. Só que quem morava no condomínio não era mais o tal produtor musical, e sim o Roman Polanski com a Sharon Tate. E aí aconteceu tudo isso. Preso, obviamente, Manson alegou que ele seguiu inspirações das músicas dos Beatles do álbum branco, tipo Pigs, Revolution 9, Pigs, por exemplo, o George estaria cantando sobre os porcos, aqueles que mandavam no mundo, né, os comandantes do mundo, os presidentes mais influentes do mundo, né? Revolution 9 seria a própria tradução sonora do Apocalipse. Os Beatles, afinal, eram mensageiros do Apocalipse na cabeça do Manson. E ele rabiscou com o sangue das vítimas o nome dessas músicas e, principalmente, Helter Skelter. Foi a música que ele mais chegou a comentar, e ele jurava que ali havia uma mensagem para que ele cometesse aquelas barbaridades. Ou seja, o Paul, que estava cantando sobre um brinquedinho britânico, um tobogãzinho chamado Helter Skelter, na cabeça do Manson, o Paul não estava cantando sobre tobogã nenhum, estava cantando para incitar as pessoas a assassinarem as outras, porque na cabeça do Manson a humanidade já estava perdida, não tinha salvação. Ou seja, já que ele não conseguiu nada dos seres humanos, não conseguiu gravar um disco, né? Ele simplesmente queria aniquilar os humanos da sua frente e usou uma música dos Beatles para justificar esse que foi um dos maiores assassinatos, mais bárbaros assassinatos americanos, né, nos anos 60. Um horror absoluto, né? A lição do Charles Manson que fica, né, gente, para a gente refletir um pouco, é sobre essa idolatria, né, essa idolatria cega que a gente nutre pelos nossos ídolos. Claro, o Charles Manson era um caso extremo, era um assassino, era um louco varrido, um cara cruel, desequilibrado completamente. Ele inclusive foi condenado à morte, mas as leis americanas sofreram algumas mudanças ao longo desses anos, e a prisão dele a pena de morte dele foi revertida para uma prisão perpétua. O desgranhento está vivo até hoje, né? Em prisão perpétua, né? Mas o fato é que
naquela época, os Beatles falavam, gravavam as músicas, os Beatles e outros artistas, e as letras das músicas dos cantores de rock, a partir do Bob Dylan, né, como eu já disse aqui, a partir dos próprios Beatles, né, que sofreram uma transformação com a influência do Dylan, começaram a cantar sobre os mais diversos temas e de formas muito cifradas, né? Tanto que o John Lennon adorava falar que os Beatles, que os críticos tinham mania de analisar as letras das músicas deles, procurando sempre por algum enigma, né? Em algumas havia mesmo alguma mensagem assim, nada que sugerisse o assassinato de ninguém. Não vamos nos esquecer que tinha muita influência das drogas, então eram viagens mesmo, na maior parte das músicas assim, viagens. E só que a cabeça dos outros, né, gente, enlouquecida também pelas drogas e tudo mais, e por rituais, e por hábitos de idolatria excessiva, de veneração excessiva, que foi uma coisa muito característica dos anos 60, chegou a esse extremo do Manson. Mas, afinal de contas, né, a lição que eu acho que fica é assim: é sempre perigoso a gente idealizar por demais ou jogar todas as esperanças da gente nas mãos dos nossos ídolos, né? Os nossos ídolos são importantes, no caso os Beatles. Os Beatles são fenomenais, são artistas especiais, eternos, né? Eu acredito mesmo que eles eram diferenciados, né? Mas mesmo com os Beatles, né, transformá-los em ídolos supremos, se a gente perde o equilíbrio da nossa razão ou a gente se desencanta com tudo na vida e se concentra apenas com os nossos ídolos, né, ou com a vida deles, e fica obcecado por eles, achando que tudo que eles cantam, eles estão cantando mais exatamente para nos dar conselhos ou dicas ou instruções, no caso dos mais aloprados, tudo isso acaba sendo um mal, né, criando um mal, né, que supera em muitas atitudes de desvairios fascistas, né, do tipo Hitler, por exemplo, né? Eu acho que acaba provocando tragédias, e muitas vezes isso acaba se voltando contra os próprios artistas, como foi o caso, né, do Chapman com o John Lennon, infelizmente, né? Então eu me lembro muito do George Harrison falando sobre a bitomania e essa obsessão e essa idolatria excessiva, né? Ele falou: gente, não éramos nós que éramos loucos, as pessoas ao nosso redor é que enlouqueceram, né? Então Helter Skelter foi isso, uma música que inspirou um crime bárbaro. Olha só o que eu estou dizendo para vocês, né? Como a cabeça das pessoas, se elas interpretam as coisas de forma errada, ou se elas já são doentias, como o caso do Manson, como elas podem provocar tragédias, né, horrendas, né? Veja só o que pode fazer uma letrinha que fala sobre um tobogã, um brinquedinho eletrônico, desculpe, naquela época nem tinha, um brinquedinho simples, banal, né? Um joguinho, né? Vejam só a tragédia que pode causar, né? Então era isso que acontecia muito naquele tempo, né? Ironicamente, no próprio álbum branco, o John Lennon canta em Glass Onion, né? O John tirou um sarro nas pessoas ali, falando: vocês querem saber? Olhem através dos olhos de óculos com aros de cebola, né? Porque os aros de um óculos feito de cebolas, evidentemente que eles deixam a visão da gente deturpada. A gente chora, né, fica com as lágrimas, né, nublando a nossa visão, e aí a gente vê tudo de forma distorcida. Essa era a crítica do John em Glass Onion. E não é que é uma tremenda de uma ironia que naquele próprio disco uma canção como Helter Skelter, por exemplo, fosse provocar uma tragédia tão grande dessa? Claro, isso não é culpa do Paul, nem dos Beatles, nem de ninguém, evidentemente, mas culpa de uma sociedade maluca
que, né, desde sempre, e principalmente na era do avanço cada vez maior do capitalismo desenfreado, do consumismo bárbaro, né, fruto de uma época muito atribulada, muito maluca, muito ensandecida, como eram os anos 60, afinal de contas, e como é até hoje. Gente, como cantou Jorge em Beware of Darkness, cuidado com os falsos líderes, cuidado com os falsos líderes, atenção aí, né? Pessoal, valeu, muito obrigado, likes, inscrições no canal, e eu volto em breve com mais um vídeo sobre os nossos queridos Beatles. Até mais.